Muito bem, e vamos ter agora o privilégio de ouvir o professor Dr. Luís Menezes Leitão. Eu suponho que o título professor Dr. se sobrepõe ao de bastonário, mas também é legítimo, não é? O bastonário professor Dr. Luís Menezes Leitão, que nos vai falar aqui de um dos aspectos, enfim, mais flagrantes deste projeto de reforma que é duramente processado. Sr. professor Luís Menezes Leitão, quando entender, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Professor Menezes Cordeiro. Eu queria começar por o cumprimentar e felicitar pela iniciativa tão oportuna que teve em organizar estas jornadas. Cumprimentar também o professor Dr. Romano Martínez e toda a ilustre assistência e então iria trocar algumas impressões sobre o tema do arrendamento coercivo dos imóveis devolutos, uma medida pela qual o Governo pretende recuperar iniciativas semelhantes aos governos de Vasconcelos no tempo do PREC. E devo dizer que, como bem salientou o professor Dr. Cavaco Silva, na apresentação que fez relativamente ao resultado deste programa, por muita volta que isto venha a dar, no próximo Conselho de Ministros, o mal está feito. Porque depois do anúncio que ocorreu no dia 16 de fevereiro, em que apareceram, não foram os 12, mas os 3 apóstolos a anunciar a Boa Nova que iria ocorrer aqui, a Boa Nova já se espalhou pelo mundo todo e já toda a gente ficou a saber o que é que era Portugal e o que é que podia aqui acontecer. E precisamente por isso eu devo dizer que eu vejo esta situação com uma grande preocupação relativamente ao que se passa e até tive a questão de salientar, inclusivamente publicamente, que isto era especialmente preocupante para os nossos imigrantes, que têm casas em Portugal e que estão ausentes neste âmbito. Curiosamente apareceu, parece um deputado ao Parlamento Europeu do PS a dizer que já tinha falado com a Ministra e que não havia problema nenhum, porque o diploma que estabelece o critério de classificação dos imóveis devolutos não abrange os prédios de imigração. Bom, isto não faz sentido nenhum, porque o referido diploma efetivamente baseia-se apenas nos consumos baixos. E embora exclua esse caso, nós nunca sabemos relativamente a imigrantes na Europa se estão em Portugal ou não, e dizer que estão protegidos pelo seu domicílio fiscal é o maior absurdo que eu já uma vez vi. Portanto, nós estamos perante uma situação extremamente problemática relativamente a este tipo de questões e que podem causar, porque como iremos ver, o prazo tão curto que é estabelecido para isto coloca as pessoas num seríssimo risco. Em primeiro lugar, quando é que isto surge? Eu iria acrescentar à excelente exposição que o professor Menezes Cordeiro fez, os antecedentes que nós temos disto no PREC. Porque a primeira reação do governo de Vasconcelos contra os imóveis devolutos ocorre através do Decreto-Lei 375/74, de 20 de agosto, portanto, ou seja, poucos meses após o 25 de abril. E o que é que o Decreto-Lei decreta? O seguinte, que os imóveis que não sejam arrendados por causa imputável ao senhorio, a partir de 6 meses de cessação do último arrendamento, passam a ser sujeitos a uma contribuição predial com uma taxa de 20% no primeiro ano, 30% no segundo e 40% no terceiro ano. Portanto, o que significava, neste caso, que os imóveis devolutos pagariam de contribuição predial 90% do seu valor. Isto é o que resultava, neste caso, das medidas confiscatórias estabelecidas neste âmbito. Mas esperaríamos que este governo esperasse 3 anos para ver o resultado da medida. Qual o quê? Apenas 20 dias depois, o Decreto-Lei 445/74, de 12 de setembro, avança com o arrendamento coercivo dos tais imóveis devolutos, estabelecendo o seguinte, que não podia ser recusado por mais de 120 dias o arrendamento de qualquer foco tivesse sido destinado à habitação. No último arrendamento, ou que não tendo sido nunca arrendado, se destinasse àquele fim, nos termos do respectivo projeto e da licença de utilização. Excetuavam-se alguns focos, mas ocorria em relação a qualquer senhorio que não celebrasse o imóvel, não celebrasse o contrato, no prazo de 120 dias após o contrato anterior. E a lei dizia expressamente que só nesse período de 120 dias é que ele podia escolher o arrendatário. Passados os 120 dias, era obrigado a celebrar o contrato com qualquer pessoa que tivesse apresentado a pretensão de obter o arrendamento daquele imóvel junto da respectiva Câmara Municipal. Sendo que o exemplar visado pela Câmara Municipal constitui o único meio de prova admissível que foi feita proposta de arrendamento para o interessado invocar recusa pelo senhorio. Portanto, o senhor nem sequer podia invocar que se tinha recusado a celebrar o contrato de arrendamento. Bastava que o arrendatário exibisse uma proposta carimbada pela Câmara Municipal para ter imediatamente direito ao arrendamento. E esse decreto-lei tinha já o cuidado de fixar a renda, inclusivamente se o prédio já estivesse arrendado, a renda tivesse sido fixada após 31 de dezembro de 1970 e fixadas inclusivamente em 1900, estabelecendo os coeficientes de atualização. E fazia esse arrendamento com a entrega de um requerimento qualquer interessado na Câmara Municipal, que notificava ao senhorio que se recusasse a celebração do arrendamento ficava sujeito a penas de prisão até 2 anos.
e também se estipulasse uma renda superior à que resultava da lei. Portanto, penas de prisão para o senhorio que recusasse a celebração do arrendamento. Portanto, direito ao arrendamento para qualquer interessado. E nós soubemos, inclusivamente eu tenho visto casos desses, e ainda hoje me indignam, que ainda hoje aparecem, e não se pense que estas coisas por serem antigas ainda não existem, mantêm-se. Ainda hoje me aparecem pessoas que mostram o contrato de arrendamento que celebraram com o seu inquilino. Contrato feito pela Câmara Municipal, com uma pessoa que nem sequer conheciam. E que muitas vezes até era seu inimigo, porque havia casos em que os inimigos do proprietário iam à Câmara Municipal e diziam: eu quero ficar com a casa dele. E portanto tínhamos situações assim, e as câmaras faziam isso fixando os valores por rendas perfeitamente absurdas. Aliás, devo dizer, até me referir a um episódio bastante curioso de um desgraçado de um senhorio que, ficando sem a sua casa em 75, o arrendatário ficou lá a vida toda, mas quando morreu, apareceu aos 80 anos, depois de uma vida muito longa, na casa arrendada assim, apareceu uma senhora de 20 anos a dizer que vivia com ele em união de facto e, portanto, tinha direito à transmissão do arrendamento. Portanto, ou seja, nestes casos aqui, como se pode verificar, até este tipo de coisas podem ocorrer neste quadro. Como se disse, esta questão sucedeu pelo Decreto-Lei, logo o Decreto-Lei 445/74. Mas depois surgiu outra questão, as ocupações. Porque a partir de setembro, colocou-se outro problema, que é este. Não, mas nós não queremos arrendamento nenhum. Se a casa está vazia, ocupamos-la. Está o assunto resolvido. E, portanto, está ocupada, arromba-se a porta, entra-se para ali dentro e faziam as ocupações todas sem que ninguém fizesse absolutamente nada. Pelo contrário, o Copcom, quando vinha, aplaudia a iniciativa relativamente a essas ocupações. E, precisamente por isso, é que o Decreto-Lei 198/75, 14 de abril, que falou o professor Menezes Cordeiro, veio legalizar as ocupações. Portanto, ou seja, dizendo, para o futuro proibimos ocupações. Estas vão ser legalizadas e, precisamente por isso, mas a Câmara até dizia de que a culpa das ocupações selvagens era dos proprietários. Como aqui disse o bastonário José Miguel Júdice, há sempre um inimigo. E estava aqui no preâmbulo. Tem-se perfeita consciência que com as medidas agora tomadas se resolve apenas uma parcela mínima do problema habitacional. Para além disso, porém, o diploma justifica-se ainda pela circunstância de, ao permitir a legalização das situações criadas, penalizarem atuações abusivas de proprietários que não lançaram oportunamente no mercado, como lhes impunha a legislação vigente, fogos de veludos, quer antigos, quer nova construção. Portanto, as pessoas ocupavam as casas e o proprietário é que era o culpado. E, portanto, resultado, arrendamento coercivo celebrado com os ocupantes para toda a vida, respectivamente, desta situação. E, precisamente por isso, só os senhorios foram obrigados a celebrar contratos de arrendamento com ocupantes no prazo de 30 dias, sendo o contrato celebrado pela Câmara Municipal no caso da não celebração do senhorio, e a renda, curiosamente, não podia ser superior a 1/6 do salário mínimo nacional, se por avaliação devia ser inferior. Portanto, ou seja, neste caso, como se pode ver, já os critérios estabelecidos para esta hipótese. Portanto, aqui, neste caso, mantinha-se a possibilidade da Câmara arrendar, mas, e o prazo foi reduzido ainda por cima para 60 dias, portanto, ou seja, neste caso, para obrigatório o imóvel, sendo que passava a ser a Junta de Freguesia a escolher um inquilino, para o que devia organizar listas de imóveis devolutos e de inquilinos interessados, nos termos do artigo 7º deste Decreto-Lei 198/75. Portanto, como podem ver, temos já precedentes históricos relativamente a este tipo de medida e que, se vier para a frente, como se irá colocar, irá ser exatamente a mesma coisa que irá suceder, precisamente por esta situação, e por isso as pessoas devem estar bastante preocupadas quanto a isto. Isto é um ataque à propriedade privada por parte do Governo. E o que está previsto no artigo 15 dessa proposta, e se deve verificar que isto é uma evolução, porque o artigo 5º do Decreto-Lei 89/2021, 13 de novembro, previa nas zonas de expressão urbanísticas uma proposta de arrendamento que o Estado devia fazer e o senhorio podia aceitar ou não. Agora passou a ser o esquema de uma das chamadas, que faz-me lembrar uma célebre cena de cinematográfica, a proposta que ele não pode recusar. Portanto, ou seja, faz a proposta, mas não pode ser recusada. E precisamente por esse motivo, enfim, o que sucede, e deve-se dizer que o prazo é absolutamente extraordinário, porque nós temos aqui que se a pessoa se rejeitar a proposta ou se não se pronunciar no prazo de 10 dias, o município procede ao arrendamento forçado se o imóvel continuar devoluto ao fim de 90 dias. Portanto, ou seja, é a situação absolutamente extraordinária. E isto resulta apenas dos tais imóveis, como se disse, que nos termos do Decreto-Lei 159/2006, estou a citar de memória, que se prevê de facto a fixação
fixação do aumento da tributação do IMI no caso dos imóveis devolutos. Mas a fixação do IMI nos imóveis devolutos, a triplicar em caso do imóvel estar devoluto, é completamente diferente de um arrendamento coercivo. Portanto, ou seja, não tem comparação e não pode ser utilizado sequer em termos de verificação. E deve-se dizer, no entanto, que a maior parte das câmaras, eu devo dizer que eu vi com uma certa graça, quando discutiu a constitucionalidade deste assunto, que o Presidente da República apareceu a dizer mas falam em consumos baixos. Isto, se calhar, é um conceito que não está suficientemente densificado, mas isso já está no dito diploma, a intervenção do Estado em caso de consumos baixos, o que também nunca esteve densificado. Deve-se dizer que ninguém sabe o que é que são consumos baixos, precisamente para este efeito. O que nós sabemos, no entanto, é que as próprias câmaras, com algumas exceções infelizes, por exemplo, o caso da Câmara de Lisboa, que não têm feito uso deste procedimento, de aumentar o IMI, porque o que se tem verificado, e por isso sabemos que nós temos 760 mil imóveis devolutos, segundo se calcula, de acordo com a situação do IRU, e estão 4 mil classificados como tais para efeitos de aumentar o IMI. Isto são os dados que têm sido trazidos a público. Portanto, o que significa que há uma intervenção menor das câmaras relativamente à fixação dos tais imóveis devolutos para este efeito. E, portanto, que a intervenção, neste caso, não é assim muito grande. Mas isto não significa que não haja abusos. Que eu, como advogado, já tive muitos casos de intervenção em que o proprietário, sem se saber como nem porquê, viu fixado o imóvel com o IMI triplicado. E às vezes, de facto, há uns certos delírios. Enfim, houve uma Câmara, que eu não vou agora dizer qual é, mas eu tive de ter uma intervenção com apresentação dos meus proprietários, e isso suscita, olha, temos aqui uma lista de consumos e ficam todos os imóveis na lista classificados como devolutos. Eu disse assim, mas que diabo é isto? Então não há audiência prévia, estão a brincar, é um processo imediato. Bom, imediatamente só está revogada a decisão. Portanto, ou seja, e nunca mais ouvi falar dos tais imóveis devolutos, neste caso, nesta situação. Mas, portanto, como se vê, isto é um perigo, este tipo de questões, quando nós deixamos de falar de aumento do IMI e passamos a falar de arrendamento coercivo, porque não tenham ilusões, isto designadamente em relação a imigrantes, e por isso é que eu disse, estejam muito atentos à caixa do correio, porque quem recebe, muita gente nem sabe se tem o seu imóvel qualificado aumentado para efeitos de IMI. Sabe quando recebe a notificação da AT a dizer que o IMI está aumentado, mas não sabe porquê, porque muitas câmaras não têm usado o procedimento de fazer uma audiência prévia. E, em segundo lugar, nós temos um prazo de 10 dias para responder, e depois, 30 dias depois, o imóvel está devoluto. Como é que um imigrante, ou alguém que esteja fora, mesmo não estando imigrado, esteja em viagem ou esteja numa situação qualquer, pode vir a ser apanhado numa circunstância dessas? Portanto, tudo isto deixa uma situação bastante preocupada. Nós vamos voltar aos arrendamentos efetuados pelos municípios que duraram durante décadas, e devo dizer, alguns inquilinos ainda estão nos imóveis hoje. Não é verdade que esses arrendamentos antigos sejam tão poucos. Os dados que apareceram nos censos dizem que são 140 mil arrendamentos antigos, portanto, ou seja, ainda é um valor bastante significativo, e precisamente por isso, e como aqui foi dito, nem sequer há nada a referência, quer quanto à renda, quer quanto ao limite. Portanto, tudo isto é manifestamente uma privação da propriedade toda a vida do proprietário. Enfim, como já disse hoje o professor Pedro Sanches, parece-me claramente que isto não tem cobertura constitucional. O artigo 62, número 2, só admite a requisição e expropriação de propriedade pública, e o arrendamento compulsivo só está previsto no artigo 88, número 2 da Constituição, para meios de produção em abandono injustificado, o que não é o caso de habitações devolutas. Por outro lado, o esquema que aqui é previsto, que é o Estado que vai prever ou a bem ou a mal, e não deixa de ser um caso curioso, porque em princípio dizem, o Estado vai ser um sublocador, portanto, ou seja, primeiro arrenda ao proprietário e depois subarrenda ao inquilino, curiosamente por preço inferior. Portanto, ou seja, essa questão de especulação não se colocará, porque a ideia é de facto fazer uma política social através deste tipo de iniciativa. Mas, desde a última versão da apresentação, porque se dizia que não, se vai ser sublocador ou a bem ou à força. Agora, quando a reação contra o arrendamento compulsivo foi o que foi, passou a ser isto. O Estado, a bem, é o Estado que é sublocador. A mal são as câmaras. Portanto, ou seja, no fundo aqui é no fundo a situação que já está colocada, o que não deixa de ser uma questão bastante engraçada quanto à nova versão que apareceu. Mas, é preciso não esquecer, porque de facto nós temos precedentes e conhecemos o esquema, é que o Estado é um péssimo senhorio. E precisamente pode-se dizer, em termos, é de uma incompetência absoluta como senhorio. E precisamente por isso, não só não toma medidas respectivas, como também nem consegue cobrar as respectivas rendas. E precisamente por isso, quando a Câmara
Câmara Municipal de Lisboa lançou um projeto semelhante a este, claro, nada compulsivo, propondo-se arrendar para subarrendar aos senhorios. Teve muito pouca adesão, porque as pessoas, embora dissessem, bem, mas a Câmara paga, e há pessoas que até estão satisfeitas com este projeto, dizem, não, metemos nisto, a Câmara está a pagar, e é uma solução relativamente razoável, pelo menos temos a segurança que é o pagamento. Mas muitos disseram, e sendo uma entidade pública, devolvem-nos o imóvel neste caso. E para perceberem bem qual é o funcionamento do Estado, como senhorio, eu aconselho a olharem para o artigo 1041, número 7 do Código Civil, que refere expressamente uma questão que nos diz o seguinte, e que foi introduzido, neste caso, pela Lei 13 de 2019, que devo dizer que eu participei na discussão sobre esse assunto e quando me disseram o que ia fazer fiquei absolutamente perplexo. Porque o que sucede foi isto, parece que houve, enfim, não vou dizer aonde, mas houve numa Câmara Municipal em que, infelizmente, como sucede, isto também tem uma grande componente política, por grande parte da população das cidades é arrendatária das câmaras municipais, porque é uma questão que, naturalmente, conta muito para efeitos de voto, e depois um problema. Houve alguém que resolveu aconselhar os arrendatários da Câmara Municipal a não pagarem a renda, porque dizia que nunca lhes iriam cobrar a renda. E os arrendatários todos contentes, se o conselho é este, impecável, não vamos pagar absolutamente nada, porque ninguém nos há de cobrar renda nenhuma, e de facto o que se verificou foi isso, a colapso generalizado do pagamento de rendas em consequência desse conselho. Entrou-se em pânico e disse o seguinte, mas para fazer isto temos um problema, é que a lei não nos permite, a quem está a gerir isto, prescindir da indenização que é paga neste caso, e que na altura eram 50%, depois passou a ser 20%. O que é que se faz? Então altera-se o Código Civil e diz o seguinte, em contratos sujeitos ao arrendamento apoiado, o senhorio pode, no âmbito do acordo de realização de dívida, reduzir ou dispensar a indenização prevista no número 1, sem prejuízo à resolução de contrato e à cobrança de juros de mora em caso de incumprimento do acordo. Portanto, ou seja, que isto tem cobertura legal para perdoar a indenização quando se colocava nisto. E o que eu perguntei foi isto, mas isto passa pela cabeça de alguém alterar o Código Civil para dizer que se pode prescindir de uma indenização por atraso no pagamento das rendas. Então o privado não pode prescindir de qualquer indenização em circunstâncias. Não temos de ter isto e tem que ser no Código Civil. Pois como foi tão mal feito, a seguir surgiu a Lei 42 de 2019, de 21 de junho, a proceder à interpretação autêntica do número 7 do artigo 1041 do Código Civil. Portanto, hoje em dia temos no Código Civil expresso que o Estado pode perdoar os atrasos no pagamento das rendas, porque de facto o Estado não consegue cobrar as rendas se tiver situações políticas para este efeito. E precisamente por isso, eu pergunto, algum proprietário vai entregar ao Estado, com este historial, o seu imóvel? E por outro lado, como disse também o professor Menezes Cordeiro, é uma questão de intuito personae. Alguém vai permitir que seja colocado uma pessoa que não conhece dentro da sua casa? Que é no fundo o que este esquema implica, porque não sabe lá se a pessoa é idónea, se não é idónea, sabe lá se não lhe vai destruir o imóvel, sabe logo se vai passar. Quando as pessoas, sendo o arrendamento o contrato intuito personae, querem conhecer o inquilino. É um fator óbvio quanto a este efeito. E se o inquilino nos merecer confiança, dizemos, olha, temos muita pena, mas não podemos celebrar o contrato, temos outra ideia para o imóvel. Isto é um princípio básico de qualquer liberdade contratual, que é o característico típico do intuito personae. E precisamente por isso, eu devo dizer que nós temos aqui uma situação muito grave de o arrendamento que é assim previsto nesta proposta é uma tentativa inconstitucional de terminar a apropriação de imóvel do Estado e precisamente por isso atentando contra a propriedade privada. E precisamente por isso, a meu ver, as regras do Estado de Direito não permitem decretar um arrendamento compulsivo desta forma e acho que estamos a voltar ao PREC 50 anos depois, ou se quiser outra comparação com a Venezuela, onde também parece que se fez uma perseguição aos senhorios e também aos proprietários de supermercados e outros tais, que no fundo é a deriva a que infelizmente está a assistir nos tempos mais recentes. Muito obrigado pela vossa atenção.